Vamos lá, assunto novo hoje, instalação predial de água quente, conforme prometido e dando sequência aí ao plano de aulas, a ementa da disciplina, tá? Então, iniciando aí. Esse sistema, ele é preconizado pela NBR 7198, tá? Então vamos entrar nos detalhes aí dessa norma, o que ela especifica, principalmente as questões de provisão de conforto e condições de higiene, tá? Assim como os sistemas de aquecimento e alimentação, assim como os materiais que compõem esse sistema. Vamos lá. Conceito e classificação, tá? De um sistema de aquecimento. O sistema de água quente e umidificação é totalmente separado do sistema de água fria, porém é dependente desse sistema. O que ele quer dizer com essa afirmação? Tá? Eu tenho tubulações separadas. Eu tenho uma tubulação para água fria e uma tubulação para água quente. Porém, a alimentação, a origem, é sempre a partir de um reservatório de água fria. Tá? Por isso que ele é dependente. Então, a água ela inicia a partir do reservatório fria, tá? Passa pelo sistema de aquecimento e entrega ela aquecida, e ela é entregada aquecida. Então ela é dependente. Se eu não tenho água fria, eu não tenho um sistema de água quente. Então faz parte, é uma bifurcação, digamos assim. A armazenagem de água é pelo sistema de água fria e o sistema de água quente vai se derivar a partir daí, para que seja aquecido em cada edificação ou unidade, tá? A temperatura da água depende do uso ao qual se destina. Existem diferentes padrões de temperatura, a norma especifica isso. Chuveiro tem um padrão, pia de cozinha tem outro padrão, lavanderia tem outro padrão. Por exemplo, utilização industrial, aí depende de maquinário, utilização hospitalar, também existe um padrão. Então tem algumas questões que a gente tem que cuidar e observar em relação a isso, e a norma especifica, tá? A água quente ela deve chegar em todos os pontos de consumo desejados, com temperatura e pressão adequadas. Então aqui no sistema de água quente a gente fala de temperatura, que é uma coisa nova, tá? Mas falamos também da pressão. Então a pressão ela também é importante para o sistema de água. Então aquela consideração que a gente tinha, por exemplo, em relação ao sistema de água fria, a pressurização, da gente elevar, por exemplo, a caixa d'água, a norma com pelo menos 1 metro de coluna d'água para dar uma pressão suficiente, tudo isso ainda tem valor em relação ao sistema de água quente e deve ser considerado, tá? Então, existem alguns tipos de materiais, tá? Equipamentos de utilização que são destinados para o aquecimento da água. São os chuveiros, os misturadores de lavatórios e pias de cozinha. A gente vai entrar no detalhe de cada um deles, tá? Vamos lá. Quando uma mesma instalação deve fornecer água em temperaturas diferentes nos diversos pontos e consumo, faz-se o resfriamento com o aparelho misturador de água fria ou aquecimento com um aquecedor individual no local de utilização, tá? A temperatura que a água deve ser fornecida depende do uso a que ela se destina. Então a gente tem os padrões de temperatura que a norma passa para nós aí, por exemplo, banhos, lavagens de mão e limpeza, temperatura variando entre 40 e 50 graus Celsius, tá? Cozinha de 55 a 75. Lavanderias, existem máquinas aí que utilizam o processo de lavagem a água quente. Então, temperatura de 75 a 80 graus Celsius, tá? Não são todas as máquinas. Isso aí é mais lavanderia em padrão industrial, tá? O padrão residencial, geralmente o maquinário que você tem em casa, ele faz a lavagem com base na água fria mesmo. E finalidades médicas, temperaturas acima de 100 graus Celsius. O que a gente tem hoje no sistema de aquecimento, tá? Geralmente, a água ela tem um padrão somente, um padrão único de temperatura, tá? Esse padrão, via de regra, ele é elevado, por exemplo, numa temperatura
superior à temperatura de banho, e daí na hora da distribuição, a partir de um misturador de água, você coloca, injeta água fria no sistema e faz a regulagem conforme a temperatura indicada. Então muitas vezes não é fornecido diretamente aquela água naquela temperatura de norma. Você tem que fazer essa regulagem a partir de um misturador, tá? Esse misturador é aquelas dois registros ali que você tem geralmente próximo ao chuveiro ou próximo à pia, onde você abre a água quente e abre a água fria. Você vai fazendo o ajuste conforme o gosto, tá? Esse é o procedimento mais padrão para utilização residencial e é o que ocorre muito, tá? Esse projeto de instalação de água quente hoje é praticamente padrão, tá? A gente tem aí todos os projetos contemplando esse sistema, tá? O cara procura, por exemplo, um arquiteto hoje para fazer um projeto arquitetônico. Com certeza o cara que está pagando um arquiteto para fazer isso, ele vai querer que o seu sistema hidrossanitário também tenha água quente. Então é algo que vocês têm que considerar. Vocês têm que conhecer os aparelhos que vão ser empregados, instalados, tá? Até porque muitas vezes esses equipamentos eles ficam expostos em algum tipo de ambiente. Muitas vezes a cozinha ou o banheiro, ele trabalhando, fazendo esse aquecimento. Então isso afeta toda a questão de interior, tá? O arquiteto também trabalha com essa questão de design de interior. Muitas vezes ela tem que procurar um local para esconder esse tipo de aparelho. Então tem que conhecer principalmente aí os tipos de aparelhos aí que são utilizados no processo de aquecimento. Continuando. Tubulação da rede de água quente deve ser independente da água fria, com ramal exclusivo e separado, tá? Podendo ser utilizado 3 sistemas de aquecimento diferentes, que irão operar com equipamentos específicos, de acordo com o projeto. Então, como já falado, tubulações diferentes, tá? Ramais diferentes. Vou chegar numa pia com as duas águas, tanto água quente como água fria, 2 tubulações chegando na pia, tá? Cada uma com um sistema diferente. Os sistemas de água quente eles podem ser classificados em individual, central privado e central coletivo. São 3 sistemas diferentes, a gente vai entrar em detalhe de cada um deles. Começando pelo individual, tá? O sistema individual é quando um equipamento alimenta um único aparelho. O maior exemplo de um sistema de aquecimento individual é um chuveiro elétrico, tá? Você tem ali o chuveiro ligado no banheiro, você tem a alimentação de energia elétrica, chega a água fria, você não tem muitas vezes a tubulação de água quente, você não tem instalado o sistema de água quente na residência, tá? E esse aquecimento ele é feito, ele é alimentado a partir da água fria e através de um processo de passagem, na hora que a água está passando pelo chuveiro, a resistência ali vai fazer o aquecimento dela. Esse é um sistema de aquecimento individual, tá? O mais comum de todos. Além do chuveiro, por exemplo, a gente tem também aí as torneiras hoje, as torneiras elétricas aí utilizadas nas cozinhas, tá? É a mesma ideia. Se você abrir uma torneira elétrica, abrir um chuveiro, é o mesmo, a ideia é a mesma. Uma resistência fazendo o aquecimento da água, tá? Esse é um sistema de aquecimento individual. Nesse sistema individual também pode-se produzir água quente para todos os aparelhos de uma unidade residencial, tá? Seja uma casa ou um apartamento. Eu tenho também aparelhos que a gente chama de cardal, tá? Que ele faz o aquecimento a partir da passagem, tá? Da água fria. Então eu não tenho um sistema instalado de água fria, propriamente dito, na residência, mas eu instalo, por exemplo, um cardal num banheiro. A água chega até esse ponto e desse cardal eu distribuo a água quente onde eu quero utilizar, seja ela no chuveiro, seja ela na pia, tá? Então eu posso ter ele concentrado, um aparelho para distribuir somente dentro de um ambiente, tá? Alimentando em 2, 3 peças diferentes. Então tem essa possibilidade também. A gente vai ver aí mais à frente, tá?
Para esse sistema não existe a necessidade de uma rede de tubulações de água quente, visto que os aparelhos estão geralmente nos ambientes em que são utilizados. Já falaram, os aquecedores são instantâneos ou de passagem. Esse sistema é mais utilizado em edificações mais simples, tá? De baixa renda e em conjuntos populares por ter um investimento inicial mais baixo. Tá? Uma instalação da rede de água quente aumenta o custo da edificação. Não é tão barato você fazer uma instalação no sistema de água quente. Tá? Geralmente, num sistema hidrossanitário, é a instalação mais cara que eu tenho. Tá? Ainda mais se eu for colocar um sistema de armazenamento de água quente. Se eu for colocar um sistema, por exemplo, de aquecimento de água a partir de energia solar. Então, dependendo do sistema que eu estou utilizando, eu tenho um custo mais elevado. Agora, nesse sistema de aquecimento individual, um simples chuveiro, um investimento ali de 50, 60 reais já é o suficiente para fornecer água quente. Tá? Mas, aquilo que foi falado, né? Provavelmente, boa parte dos projetos que vocês forem fazer no futuro próximo, quando estiverem arquitetos, será aí com esse sistema instalado. O sistema de aquecimento individual ele vai ser relegado a um segundo plano. Aqui a gente tem uma imagem, né, de como que funciona o sistema de aquecimento individual. Então entra a água fria, é originado a partir do sistema de água fria, não tem tubulação de água quente, tá? E ele passa ali pela resistência elétrica, saindo a água quente. Então exemplos, chuveiro elétrico, torneira elétrica e assim vai. Além do sistema individual, eu tenho o sistema central privado. O que seria? Seria um aquecedor, tá? Esse, digamos assim, cardal, esse aquecedor central privado a gente chama de, é comumente utilizado essa nomenclatura. Ele sai da caixa d'água, tá? Tubulação de água fria, normal, chega nesse aquecedor e eu tenho a ramificação, eu tenho a tubulação de água quente saindo a partir desse aquecedor. Tá? Então aqui a gente tem o desenho. A gente tem, a mãozinha apareceu aqui. Água fria sai, ela entra nesse aquecedor e esse aquecedor faz a distribuição aqui, ó. Aqui esse pontilhado, a gente tem aí a saída da água quente. Isso via tubulação. Daí fazendo a alimentação ali, por exemplo, nesse caso do chuveiro, tá? E de um lavatório. Então a gente tem o sistema, a distribuição feita dessa forma. Os aparelhos de aquecimento para esse sistema central privado podem ser instantâneos ou de passagem, onde a água vai sendo aquecida à medida que passa pelo aparelho, sem acumulação. Tá? Então o que acontece? Ele passa pelo aparelho, esquenta e distribui. Eu não tenho uma acumulação de água quente. Tá? Se esse aparelho estiver desligado, ele vai chegar no aparelho e vai sair água fria. Então tem que ter uma forma de alimentação, de temperatura. Tem duas formas básicas, tá? Energia elétrica, então via resistência mecânica, tá? É uma das formas de alimentação de água quente. Então aquele central privado vai estar ligado na energia, a água vai passar por essa resistência, vai aquecer e vai distribuir para os aparelhos, tá? Seria como se fosse o funcionamento de um chuveiro, tá? A resistência elétrica esquentando a água. E o segundo modelo é o aquecimento a gás, tá? Então a água chega fria, internamente a gente tem o gás, tem o fogo no caso, né? O fogo ele vai esquentar uma serpentina de cobre que tem interno nesse sistema, vai aquecer a água e vai distribuir essa água quente, tá? Então, dois modelos, aquecimento por energia elétrica e aquecimento a gás. Para esse sistema de aquecimento deve haver uma prumada de água fria exclusiva, com dispositivo que evite o retorno de água do interior do aquecedor em direção à coluna de água, tal como o sifão térmico.
e é como se fosse, eu vou ter uma coluna de água específica para ele, tá? Uma coluna de água fria que vai descer, pessoal, vai chegar nesse aparelho e daí desse aparelho ele vai sair água quente, tá? Os aquecedores deverão ainda contar com um dispositivo para exaustão de gases e os ambientes onde os mesmos serão instalados devem obedecer às normas quanto à adequação de ambientes, ainda mais se o sistema for a gás. Se o sistema for a gás, eu vou ter tubulação de gás chegando ali e alimentando. Então é fundamental que não seja um ambiente confinado, que seja um ambiente que possibilite a ventilação, tá? Até ambiente confinado, um vazamento de gás pode ser catastrófico, tá? Pode ser explosivo. Então a própria norma fala que a gente tem que ter uma ventilação, tem que atender algumas normas em relação a esse sentido, tá? Então, segundo o princípio de funcionamento, os sistemas podem ser de acumulação e de passagem. De passagem foi o que a gente falou agora, tá? Central privado, então a gente tem uma central, tá? E o de passagem ele não acumula, ele passa, esquenta a água e já distribui, tá? Mas tem um sistema de acumulação de água quente, que seria como se fosse uma caixa d'água, tá? Explicando para vocês como que funciona. Sai do reservatório de água fria, passa pelo sistema de aquecimento, ele aquece, essa água aquecida vai para um reservatório de água quente, tá? Então, esse por acumulação eu tenho dois reservatórios, água fria, que alimenta o sistema que aquece, e a água aquecida vai para esse reservatório de água quente, tá? Que muitas vezes recebe a nomenclatura de boiler. A gente vai falar um pouco sobre ele mais à frente. Dentre esses tipos de aquecedores, tá? A gente tem os aquecedores elétricos, tá? Esses aquecedores elétricos, eles podem ser de dois tipos, tá? Então, dois tipos de aquecimento, tá, pessoal? Elétrico e a gás, tá? O elétrico, dois tipos. Então, de acumulação e de passagem, tá? O de acumulação, então a gente está reservando a água quente, ele é conhecido como boiler elétrico, tá? São cilindros que podem ser horizontal ou vertical, com uma ou mais resistências elétricas, que fazem o aquecimento da água. Os cilindros possuem revestimento térmico, para evitar a perda de calor, tá? E um termostato que mantém a temperatura automaticamente dentro dos limites estabelecidos. Quando você compra o boiler, esse material de armazenamento de água quente, tá? Ele vai receber essa água quente, mas a água quente ela não dura para sempre ali dentro. Vocês podem, digamos assim, ó, fazer uma analogia com uma garrafa térmica, tá? Você vai tomar um chimarrão ali, você esquenta a água, você põe dentro da garrafa térmica, inicialmente ela vai estar quente. Daqui 2 horas você vai pegar, ela vai estar com uma temperatura reduzida. Dali um dia, se for pegar, ela vai estar com uma temperatura fria, tá? Então, o que ocorre dentro do boiler? O boiler ele vai receber a água quente do aparelho ali que fez a alimentação, tá? Chega a água quente nele, ele vai ter um termostato que vai manter a temperatura dessa água quente, tá? Então, ele vai ter essa resistência ali, que vai ter uma regulagem com uma temperatura X. Geralmente essa temperatura a gente regula ali no próprio boiler, tá? Coloca a temperatura que a gente quer para a água. Então ele mantém o aquecimento conforme o usuário planeja, tá? Ou conforme o sistema preconiza. Então aquela água fica quente, tá? Então quando ela sai do boiler, ela já sai na temperatura adequada. É importante isso, principalmente em épocas frias, né? Se a gente tem, por exemplo, mesmo que passe ali pelo aquecimento e entre no boiler, você pega um dia muito frio, ele vai esfriar rapidamente. Então essa resistência elétrica e ela vai manter a temperatura um pouco mais elevada. E o aquecedor elétrico de passagem, tá? Que é como se fosse um chuveiro elétrico, tá? Não é um chuveiro elétrico. Então
o chuveiro elétrico ele é privado, ele alimenta só uma peça, tá? Nesse caso aqui, que eu estou falando especificamente do Cardal, um dispositivo, por exemplo, que eu tenho dentro de um ambiente que chega água fria, sai água quente e eu distribuo. Essa é a ideia, tá? Então aqui de acumulação tem aqui para vocês uma imagem do boiler, tá? Então o boiler, para quem não conhece, tem essa configuração aqui. Então a gente tem a entrada de água fria por uma extremidade e a saída de água quente por outra, tá? Então aqui dentro desse sistema a gente tem a resistência elétrica ali que vai manter a água aquecida, tá? E aqui a gente tem o Cardal. O Cardal, ele é o aparelho ele é responsável pelo aquecimento da água, tá? Nesse caso aqui, ele funciona como se fosse um chuveiro. Chega água fria, é aquecido a partir dessa resistência que está interna a esses aparelhos, sai água quente e distribui, tá? Então, não tenho ali eu tenho aqui uma resistência elevando essa temperatura de água, eu não tenho o armazenamento interno aqui, ele aquece e distribui para os aparelhos. Então aqui a gente tem, por exemplo, um exemplo da aplicação de um Cardal, tá? Então nesse sistema que está desenhado aí na tela para vocês, eu não tenho o boiler, eu não tenho o armazenamento de água quente, tá? Então o que eu tenho? Água fria saindo do reservatório, ela desce, ela passa pelo Cardal, tá? Do Cardal sai a água quente. Da água quente eu distribuo para os aparelhos. Então, esse modelo aqui é um aquecedor de passagem, tá? Então, relembrando, dois tipos de aquecedor. De passagem, ele não armazena, tá? Conforme eu vou utilizando, ele vai fornecendo água quente. Por exemplo, eu abro a torneira aqui, ó. Eu abro a torneira, ele abre aqui o fornecimento da água. Esse fornecimento da água sai a água quente e alimenta aí a torneira. Beleza? Mesma coisa para o chuveiro, mesma coisa para todos aí os outros sistemas. Beleza, então, pessoal, continuando aí, né? Passagem. Aqui também tem outros modelos aí de Cardal, tá? Chega da primeira imagem aqui, ó. O que a gente tem? Água fria chegando, passa pelo Cardal, tá? E aquece ali, distribuindo para a pia ali, para o lavatório, tá? Então esse Cardal aqui, ele seria como se fosse um dispositivo de aquecimento individual, tá? Mas ele recebe essa nomenclatura de central privado porque ele pode alimentar mais de um dispositivo. Então aqui os modelos, né, de aquecimento que a gente tem. O de acumulação, tá? A gente tem a gás também, tá? Então de acumulação existem dois modelos. Energia elétrica e gás, tá? Então o boiler, por exemplo, elétrico, ele tem um equivalente que é o boiler que mantém a temperatura a partir do aquecimento através da queima de gás combustível, tá? Em um tubo dentro do cilindro, tá? O cilindro é vertical, ele ocupa bastante espaço, tá? O boiler elétrico ele pode ser vertical, pode ser horizontal também, tá? Então são dois boilers, elétrico e a gás, tá? E deve ser instalado em local bem ventilado, com exaustão de gases feitas de forma adequada, tá? Muita gente joga esse boiler dentro do forro, já não é recomendável, tá? Dentro do forro eu não tenho uma ventilação adequada. Então, quando eu estou utilizando um boiler que mantém o aquecimento da água a gás, é recomendável que eu jogue ele numa parte externa. O pessoal joga aí muitas vezes para cima do telhado, tá? Agora, se é um boiler com alimentação elétrica, com a resistência,
joga ele, pode jogar ele dentro do fogo que não tem problema nenhum. Então aqui uma imagem de um aquecedor a gás, né? O boiler a gás. Ele não recebe muitas vezes a nomenclatura de boiler, tá? Ele recebe como um aquecedor a gás com reservatório. Mas fica aí a dica aí, muita gente utiliza essa nomenclatura boiler, outros não, para a questão do gás, mas isso aí não interfere em nada. O aquecedor a gás também, a gente tem o aquecedor de passagem, tá? A água é aquecida ao passar por dentro do equipamento, percorrendo uma tubulação em forma de espiral, tá? Que sofre o aquecimento de uma chama central, resultando na queima de gás combustível, tá? Pode ser o gás que é feito de petróleo, que é o GLP, aquele gás que a gente utiliza para cozinha, ou gás natural, tem os dois modelos, tá? É compacto se comparado aos modelos de acumulação elétrico, ele é menor. Não pode ser instalado em locais fechados, exige aquela questão de ventilação, para caso, sempre quando a gente for trabalhar com aquecedor a gás, tá? Seja ele de passagem ou seja ele de acumulação, é importante a ventilação, tá? Não posso colocar em ambiente confinado, a própria norma fala isso. Então aqui, um aquecedor a gás de passagem, entra água fria, tá? A água fria entra, aqui eu tenho a temperatura, tenho a chama, tá? Que vai esquentar essa serpentina de cobre, e daí vai sair água quente, tá? Então a tubulação de água quente ela deriva a partir desse aparelho aqui, tá? Então uma imagem aqui, né? Entrada, dá para ver certinho, entra na cor azul aqui a entrada da água fria, tá? Aqui eu tenho a chama do aparelho, essa água fria ela vai esquentando conforme vai passando pela serpentina, e aqui já sai água quente para fornecimento, tá? Então, assim que funciona. Então aqui um desenho, ó, saída de água quente, tubulação específica de água quente a partir do aparelho, tá? Então eu posso dimensionar isso a partir do aparelho, sai, chega ali no aparelho de utilização, é feita a mistura para entrega da água na temperatura desejada, tá? Então aqui tem a imagem de um aparelho em si desmontado, não vem muito ao caso agora entrar em detalhe das peças, importante vocês conhecerem o sistema, beleza? Então resumindo aqui o que a gente viu até agora, pessoal, 2 sistemas de aquecimento de água, tá? Energia elétrica através da resistência e o a gás, tá? Quais os cuidados em relação ao a gás? Ambientes ventilados, tá? Tanto o a gás como a energia elétrica tem 2 sistemas, tá? O sistema de passagem e o sistema de acumulação. O sistema de passagem passa água quente, eu não tenho reservatório de água quente, tá? Passa água quente e já entrega ela aquecida. No de reserva, de reservação, eu tenho a água saindo desse aparelho, tá? Sendo armazenada dentro de um dispositivo de armazenamento, geralmente um boiler, tá? E dali ela sendo fornecida. Então, esse é o resumo, tá? Passagem e acumulação, aquecimento, energia elétrica e gás, são os 2 modelos. Agora falando de um modelo diferente, tá? Modelo de aquecimento solar, que vem ganhando muito espaço ultimamente. Antigamente ele era considerado um sistema mais caro, hoje ele está um sistema bem em conta, tá? Você consegue instalar um sistema desse hoje para uma casa aí de aproximadamente 200 metros quadrados, você vai gastar uns 7, 8 mil no máximo, isso incluindo boiler, incluindo placas, incluindo tubulações, tá? Então é um sistema hoje barato, e esse sistema, uma vez instalado, ele tem a grande vantagem que ele não precisa de gás, ele não precisa de energia elétrica, tá? Para aquecer a água, tá? Para aquecer,
Mas essa água tem aquela questão dela ir para um reservatório. Se ela for para um boiler, para mim manter a temperatura da água na condição que eu quero, dentro do boiler ali ele vai estar aquecendo, tá? Mas o fornecimento, o processo de aquecimento, ele é único. Então, é uma opção aí hoje que está sendo bem empregada, tá? Muito interessante, ainda mais na nossa região aqui, que é de boa parte do ano a gente tem o sol, então, uma opção bem interessante, tá? Então, o que a gente tem aqui nesse sistema? Reservatório de água fria, tá? A água entra no boiler, do boiler ela sai, passa pelas placas, pelos coletores solares, tá? Aqui aquece a água, volta para o boiler ele é compartimentado na parte interna. Dentro dessa compartimentação existe a manutenção da temperatura. Manutenção da temperatura, seja ela por resistência elétrica ou por gás, tá? Então, o mais comum para esse sistema aqui é um aquecimento por resistência elétrica. É o mais comum, para manter a temperatura de armazenamento dentro do boiler. Aqui tem alguns inconvenientes, tá? O que seriam esses inconvenientes? As placas, com o tempo, pelo menos a cada um ano eu preciso limpar elas. Ela vai pegando fuligem, vai ficando suja, e a partir do momento que forma uma casca de sujeira aqui em cima, ele vai perdendo a eficiência, tá? Então, quanto mais limpa aqui essas placas, melhor, tá? Então, vai captar mais energia. E tem toda uma regra de instalação, né? Inclinação 23 graus para o norte. Então, tem todo um modelo aí que a gente tem que cuidar aí no processo de instalação para manter a eficiência do sistema. Sistema híbrido. O que seria um sistema híbrido, tá? Muita gente utiliza esse sistema híbrido associado ao sistema solar. Então, o que a gente tem? O aquecimento da água a partir da energia solar, tá? Ele vai para o boiler e do boiler ele ainda passa por um cardal para fazer o aquecimento. Por que isso? Tá? É uma alternativa, por exemplo, para boiler que não faz aquecimento interno. Se ele faz aquecimento interno, não tem a razão de eu instalar um cardal. Tá? Então, por exemplo, o inverno, dias frios, que não tem muita incidência de luz solar. Tá? Então, o que ele vai sair daqui do boiler é praticamente água fria, porque eu não tenho o aquecimento a partir das placas. E daí quem vai aquecer, propriamente dito, é o cardal. Sistema de aquecimento central coletivo, tá? Aqui a gente tem um modelo diferente, principalmente aí hotéis utilizam esse modelo, tá? Restaurantes. Como que ele funciona, tá? Você produz aqui água quente para todos os aparelhos ou unidades da edificação, tá? O aparelho de aquecimento é normalmente situado no térreo ou no subsolo, na parte inferior, tá? Para facilitar a manutenção e o abastecimento de combustível. Ele tem gente que chama isso aí de caldeira, tá? Para quem trabalhou em hotéis aí, sabe o que eu estou dizendo. Um aparelho específico para aquecer a água, tá? Geralmente na base do combustível ou uma alimentação por fogo, alguma coisa do gênero, tá? O abastecimento de água, nesse caso, também é feito de uma prumada exclusiva, tubulação exclusiva para isso, tá? São denominados caldeiras, podem apresentar dispositivos para a troca do energético alimentador sistema de backup. Ali tem-se a caldeira a gás, tá? Então a chama esquentando a água, tá? Ou então o combustível, né? Gerando a chama aí, né? Queimando, a queima do combustível fazendo o aquecimento da água. Então tanto a gás como o combustível, que no caso não gás, né? Óleo diesel, geralmente eu já vi muita gente utilizar. Tem também essa alimentação de forma elétrica, mas aí já eleva muito o custo, né? Assim como nos aquecedores de acumulação para central privada,
O reservatório pode ser situado conjuntamente com o gerador ou não, dependendo do espaço físico destinado ao aparelho. O gerador pode ser instalado no pavimento térreo ou no subsolo, e o reservatório na parte superior da edificação, cobertura, tá? Então eu posso aquecer, jogar para um reservatório e desse reservatório fazer a distribuição, tá? As dimensões variam conforme o volume necessário para alimentar, tá? Então você pega, lógico, vai alimentar um hotel, você precisa de um volume muito grande de água, então você precisa de um reservatório grande. É recomendado quando não há rateio de conta, tá? Esse sistema a gente utiliza em hotel, motel, hospital, clubes, indústrias. Recomendado também quando se dispõe de pouco espaço físico no interior do apartamento, tá? Então você não vai ter, por exemplo, cardal, você vai ter água quente chegando diretamente no aparelho de utilização, tá? Fazendo a regulagem da temperatura somente no misturador. Cabe ressaltar que nesse sistema a água é oferecida em maiores vazões, tá? Por quê? Geralmente o reservatório no hotel é numa parte elevada, então a gente tem que ter uma pressão suficiente para alimentar todas as unidades. Então, geralmente problema de pressão, a gente não tem aí em hotéis, tá? Então, justamente pelo reservatório estar num ponto mais elevado, principalmente edificações verticais. Edificações mais horizontais, a gente tem também a preocupação do sistema de alimentação em deixar a caixa d'água no sistema bem elevado, ou então a utilização de bombas aí nesse processo de distribuição. Então aqui a gente tem a imagem, né, de um reservatório superior, tá? Esse reservatório, a premissa é a mesma, água fria chegando no aquecedor, tá? Então o aquecedor vai gerar água quente, e muitas vezes essa água quente vai para um reservatório para daí sim fazer a distribuição. Ou então é feita a distribuição de forma direta. Beleza, pessoal? Então é uma ideia para vocês a respeito de sistemas de aquecimento, para que vocês conheçam como que funcionam esses sistemas diferentes. Se eu estou aquecendo a gás, se eu estou aquecendo com energia elétrica, esses dispositivos de armazeno, se armazenam água quente ou não, se a água quente vai direto para a utilização, se ela vai para o boiler. Então a ideia dessa aula de hoje é apresentar para vocês esses conceitos, tá? Existe agora, na sequência em relação à água quente, a questão de dimensionamento das tubulações, tá? Que é basicamente o que a gente fez em água fria, tá? Só que voltado para água quente. Existe um consumo per capita de água quente por habitante da edificação, tá? Então, essas questões matemáticas de cálculo de consumo de água quente, a gente vai ver na próxima aula. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida aí, estou à disposição. Podem mandar e-mail, WhatsApp aí para mim. A gente vai conversando e ajustando isso. Beleza? Um abraço a todos aí, boa semana, bom feriado.